O tema de hoje é aparelho invisível para os dentes. Eu tenho os dentes tortos, já usei aparelho fixo, o tradicional, com os ferrinhos e as brackets. Quando usei aparelho, eu tinha 13 anos e tinha os dentes mesmo tortos. Conseguia ficar com os dentes perfeitinhos, direitinhos. A questão é que eu tinha tenra idade. Então os dentes foram-se alterando porque os dentes do siso começaram a desenvolver-se em 2010. Eu sempre fui adiando algo que eu precisava de fazer, que eu já tinha consciência de que tinha que arrancar os dentes do siso. A minha boca não tinha espaço suficiente para tantos dentes. O tempo foi passando, os anos foram passando e volta e meia começava-me a doer os dentes do siso. Mas eu não me sentia confortável com a ideia de ter que arrancar algo que está na minha boca, que está preso a mim. Então fui adiando, até que comecei a ver os meus dentes a entortar de uma forma que eu não queria. Fui a vários dentistas para saber a opinião. Se eu tinha mesmo que arrancar os dentes do siso, se não podia colocar simplesmente aparelho e os dentes voltarem a ficar direitinhos. A resposta, em todos, foi não. Eu ganhei coragem e decidi, ok, é este ano. Eu vou arrancar os dentes do siso. Arranquei o primeiro. Eu estava muito ansiosa, muito nervosa. Foi tão fácil arrancar o dente do siso. Eu tive que fazer um raio-x antes para perceber como é que estava a raiz de cada dente. Estavam direitinhas e isso facilitou bastante. E foi tão fácil arrancar o dente do siso que eu fiquei assustada. O médico dentista, na altura, disse: Tatiana, já está, já arranquei. E eu, de boca aberta, a olhar para ele: Como assim? Como assim? Quando ele me mostrou o dente, gente, eu só não caí porque estava deitada. Porque eu não estava à espera de ter um dente de dinossauro tão grande. Ok, eu sabia que os dentes tinham raízes grandes, mas fiquei em choque com o facto de, primeiro, não ter sentido sequer o gesto de puxar, não senti. Segundo, de ter um dente tão grande na minha boca. Já foram. Então tomei decisão. Ok, eu quero arranjar os meus dentes, eu não estou satisfeita com os mesmos, eu já vos mostrei nas redes sociais, aliás, eu tenho um destaque no meu Instagram que diz dentes, vocês podem ver lá tudo sobre os dentes e sobre o tema que eu vou falar aqui hoje, que é sobre aparelhos invisíveis para os dentes. Então eu li relatos, li sobre marcas, li sobre médicos dentistas, até que escolhi a clínica onde queria colocar o meu aparelho e escolhi o tipo de aparelho também. Eu sou franca com vocês. Não me imaginava com um aparelho fixo de ferrinhos na boca, primeiro porque já tive, segundo porque apesar de que pode haver opiniões de que ficas bonita na mesma, eu sinceramente não me imagino a falar e a ver nos meus dentes ferrinhos. Não tenho nada contra as pessoas que usam aparelho ferrinhos, como eu vos disse. Eu já usei esse tipo de aparelhos tradicionais, mas não me revejo nesta altura a colocar. E havendo então alternativas, investiguei que existia dentro desses tradicionais fixos, existia com as brackets brancas, transparentes, mas tinham os seus inconvenientes e eu não estava para aí virada. Comecei a investigar sobre os aparelhos invisíveis, vi que existiam duas marcas diferentes. Na clínica onde eu queria colocar o aparelho, trabalham com a marca Clear Correct. É uma marca que faz aparelhos invisíveis. A doutora Liliana, da clínica Med 360, que existe em Aveiro e na Praia da Barra, fez a análise necessária à minha boca, fizemos raio-x, estudou-se quais as vias mais favoráveis e, felizmente, foi dado como possível a possibilidade de colocar o aparelho invisível sem ter que arrancar mais dentes. Eu já tinha pedido também segundas e terceiras opiniões sobre os meus dentes. Numa das opiniões, das observações que foram feitas, é que eu precisava de arrancar mais 4 dentes. Mais 4 dentes além dos do siso? Sim. 8 dentes a menos na minha boca? Sim. Ao que eu achei, ok, essa solução não é para mim. Eu quero ter segundas e terceiras opiniões, porque eu sou assim, eu não confio logo num primeiro profissional que me aparece, eu quero ter a certeza das coisas, é a minha boca e depois de arrancar dentes não há nada a fazer. Quer dizer, mas eu não estou disposta a fazer isso aos meus dentes. Eu tenho uma boca saudável, eu sou nova, eu não quero fazer isso. Então vou procurar outras soluções. Até que consegui uma solução que tem a ver com o desgaste entre dentes. Eu não sei termos técnicos, mas no fundo é limar, criar algum espaço em zonas estratégicas, de forma a conseguir criar um pouquinho de espaço e todos os dentes acabarem por
se adaptar. Este é o segundo aparelho. É a partir do terceiro aparelho que eu vou começar a ter aquelas ranhuras? Na próxima, portanto, no terceiro alinhador, essas ranhuras chamam-se desgaste interdentário. Basicamente, porque é que nós o fazemos? Para ganhar espaço. A Tatiana não tem o espaço, portanto, tem falta de espaço, é por isso que eles estão alinhados. Nós fazemos ligeiros desgastes, que não causam dor nenhuma, é como uma lixinha, 0,3 mm. Portanto, é só a nível de esmalte, que é para conseguirmos depois movimentar de frente. Mas isto para dizer o quê? Eu neste momento estou a usar Clear Correct, o aparelho invisível. Decidi então que era a altura perfeita para colocar o aparelho para que os meus dentes fossem corrigidos o mais rapidamente possível. Eu vivo bem com os dentes que tenho, são os dentes saudáveis, mas não estou satisfeita com a aparência deles. Os meus dentes têm vindo a piorar, no sentido que têm vindo a entortar, e eu não quero isso. Analisei bem as vantagens e as desvantagens de cada aparelho e fui altamente convencida pelo Clear Correct. O maior complexo que eu tenho com a minha boca são os dentes de baixo, porque eles são em leque e eles fazem um ângulo para fora. Quando eu estou a falar, nota-se, ok? O facto de eles serem mais expostos para fora faz com que se note, se evidencie. Eu já analisei em várias pessoas que eu conheço com os dentes perfeitinhos que isso não acontece com elas. O lábio inferior acaba por esconder quando elas falam, mas dado o ângulo que eu tenho nos dentes, não dá para esconder. Eu já tentei falar de outras formas, mas não parece bem. Então, a solução está mesmo por reparar os dentes, alinhá-los. Já estou na terceira semana do Clear Correct. A doutora Liliana analisou toda a situação, foi tudo estudado e, em princípio, em 7 meses conseguimos corrigir a minha boca. Então, isso para mim também foi uma vantagem muito grande. Com o aparelho tradicional poderia ser até 2 anos e é bastante tempo, então acabou por ser algo vantajoso para mim. Sobre as vantagens do aparelho invisível. Ele é completamente invisível. Inicialmente eu não estava 100% adaptada ao aparelho. Demorei 3 dias até me sentir mesmo bem com ele. Não tive dores horríveis. Foi realmente um período simplesmente de adaptação, em que depois o aparelho também foi limado estrategicamente pela doutora, de forma a que eu sentisse que ele era meu, que fazia parte da minha boca. De 2 em 2 semanas eu troco de aparelho. Então, este aqui é o meu segundo alinhador, mas esperem lá que eu ainda não vos apresentei. A doutora maravilhosa, a doutora Liliana, que está a meter os meus dentes no sítio certo, não é? Claro que sim. Já fiz 2 semanas do primeiro alinhador e este é o segundo alinhador. Eu já vos tinha mostrado nos stories, ele vem personalizado, obviamente, porque é para a minha boca, tanto que a personalização, estão a ver o dentinho ali de fora, é meu. Pronto, mas ele vai ao sítio. E a doutora Liliana Santos tem aqui vários, não é? Sim. Este é o protocolo. Sim, temos os seguintes até ao 11. Depois, entretanto, reavaliamos para ver a necessidade de ou fazer novas impressões ou continuar com o planeado pela Clear Correct. Hoje, basicamente, vamos entrar na terceira semana e vou usar mais 2 semanas. É sempre de 2 em 2 semanas, não é? Sim. O ideal é que seja de 2 em 2 semanas. Eu sei que erradamente há quem use semanalmente, mas é muito agressivo porque os dentes mexem-se extremamente rápido e depois há uma reabsorção óssea e não dá tempo de haver crescimento ósseo. Portanto, o ideal é ser de 2 em 2 semanas. De 2 em 2 semanas eu tenho um aparelho novo ajustado à nova realidade da minha boca. Temos que retirar o aparelho sempre que formos comer e isso para mim é uma vantagem porque não há determinados alimentos que eu tenho que deixar de comer com receio de quebrar alguma bracket, alguma pecinha do aparelho tradicional. Não tenho que me preocupar se tenho comida nos dentes enfiada no aparelho. Quem já passou por isso sabe que é bastante constrangedor. A lavar os dentes é um conforto sem igual. Sentir os meus dentes, não ter que lavar por cima do aparelho e ter a certeza que ficou tudo bem lavado, simplesmente posso ser bruta naturalmente com os meus dentes, não preciso de lavá-los de uma forma mais minuciosa e isso para mim é ter qualidade de vida diária. O mesmo não dificulta na minha higiene oral, porque ele tem que ser retirado, lavo os dentes e lavo o aparelho, sempre após as refeições. Mais uma parte positiva, não precisamos de ir todos os meses ao dentista. Com o aparelho tradicional, temos que ir ao dentista uma vez por mês, neste caso isso não acontece. O facto de termos de trocar o aparelho de 2 em 2 semanas não nos obriga a ter que deslocar até à clínica,
porque nós temos acesso a todos os aparelhos e simplesmente fazemos a troca porque já tem o nosso caso de estudo, já está tudo estruturado, de forma a que os resultados apareçam na altura devida. Por isso, podemos ir de férias, podemos ir viver para o estrangeiro, que vamos ter connosco todos os aparelhos e todo o processo se vai desenvolver dentro daquilo que foi estipulado. Algo bastante positivo e interessante é que nós podemos ver o resultado final sem ter que esperar pelo último mês do aparelho. Ou seja, no momento em que eu coloco o aparelho, já há um resultado tipo esperado, já se sabe que é aquele resultado em princípio, e vermos os nossos dentes corrigidos e conseguirmos pré-visualizar o que vai acontecer é fantástico e muito motivante. Algo que eu considero sem dúvida também uma vantagem é o facto de, durante 5 anos, se acontecer alguma coisa aos nossos dentes, imaginemos que pode acontecer o azar, e acontece algumas vezes, não é? Seja com este aparelho ou com outro qualquer, de algum dente se desviar um pouquinho, o traquinas, não é? Há sempre alguma coisa que pode correr fora do plano estipulado. O que é que acontece? Durante esses 5 anos nós temos um seguro que podemos ter os aparelhos que nós quisermos. Ou seja, sem pagar mais por isso, nós temos esse prazo de 5 anos. No meu caso em concreto, basta falar com a doutora Liliana e ela trata logo do problema, fica tudo resolvido na hora. Uma coisa muito importante aqui de referir é que cada caso é um caso. Foi feita uma análise, um diagnóstico à minha boca. E se vocês querem o vosso, não é comigo que vocês têm que fazer. Como algumas pessoas me mandaram muitas mensagens no Instagram, a partilhar os próprios dentes, a perguntarem se poderia demorar tão pouco tempo quanto os meus. Outras pessoas me perguntaram se é mesmo obrigatório ter que arrancar os dentes do siso. Em alguns casos sim, noutros casos não. Eu não sou médica dentista, não posso responder de todo esse tipo de questões. Não sei, é uma matéria que me ultrapassa. No entanto, a doutora Liliana faz esse tipo de diagnósticos sem custo acrescido, portanto, vocês podem simplesmente marcar e serem diagnosticados para ver qual a melhor solução para a vossa boca e, tendo isso em conta, depois avançam ou não. Fica ao vosso critério, mas é importante referir que cada boca é uma boca e este tipo de diagnósticos feito com a doutora Liliana é gratuito e é altamente individual, personalizado. E agora vamos juntos ao dentista. Já fiz 3 semanas do aparelho, mas o que vocês vão ver nos vídeos seguintes, eu ainda não tinha feito 3 semanas, tinha feito as 2 semanas com o primeiro aparelho e fui à dentista, à doutora Liliana, para colocarmos o segundo aparelho. Eu poderia tê-lo em casa já, mas eu quis mesmo ir lá pessoalmente para também tirar algumas dúvidas para partilhar aqui com vocês. Vamos juntos ao dentista? Bora lá! Então, já estou aqui na MED 360, desta vez na Praia da Barra, e eu julgo que é hoje que vou fazer então o desgaste entre alguns dentes para conseguir então ter espaço para os dentes se movimentarem, principalmente os de baixo. O desgaste não é para agora, vamos colocar então os botões para ajudar no movimento. 3 para cima e 5 para baixo. Então, não é para já que vou fazer o desgaste entre os dentes. Desta vez vamos colocar os botões, que são um género de pequenos relevos que se colocam nos dentes para que o aparelho faça pressão sobre os mesmos e todo o processo de movimentação se comece a dar. O que foi estipulado pela Clear Correct é que, desta vez, eu colocaria 3 botões no maxilar superior e 5 botões no maxilar inferior. E desta forma irá existir mais pressão sobre os dentes que têm então estes pequenos botões. Então, este pequeno relevo que vocês veem no meu dente é o tal botão. Eles são brancos para não se notar e com o aparelho invisível colocado, aí é que não se nota mesmo. Todo este processo é coerente àquilo que se procura. O máximo de estética com o máximo de resultados. Ele em boca fica muito mais discreto, não fica? Completamente. Ninguém diz. As pessoas dizem, estás a usar o aparelho? Ninguém e eu não diz. se nota. Não, é super ninguém é discreto. nem eu falar, Não, é discreto. Está bem. É esse o objetivo. O meu melhor conselho. Cada boca é uma boca. E se vocês têm a oportunidade de ter um diagnóstico, neste caso com a doutora Liliana Santos, procurem os serviços
procurem ser observados e tenham a sua opinião. Porque, como disse, cada boca é uma boca e todo o mundo é diferente e, por isso, não precisamos todos do mesmo. O diagnóstico é gratuito e aqui na descrição deste vídeo vou deixar todos os contactos da Clínica Med 360. Quanto às vossas dúvidas, muitas dúvidas surgiram e surgirão sobre este tema. Eu dou-vos a liberdade de deixarem aqui nos comentários, aqui no vídeo do YouTube, todo o tipo de dicas, questões que vocês tenham sobre este tema. Deixem aqui nos comentários, que eu tenho todo o gosto em responder, e o que eu não souber, irei recorrer à doutora Liliana da Clínica Med 360. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um vídeo bastante real para vos mostrar também uma parte diferente do meu dia. Um beijinho grande e continuamos-nos a ver por aqui e pelo meu Instagram.